Sagrada Família, Karl Marx e Friedrich Engels, Editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo 2. A crítica na condição de moion-nenente ou a crítica conforme o senhor Julius Faucher. Friedrich Engels, nota 1. No original, Legner, a palavra é um neologismo irônico criado por Engels a fim de traduzir literalmente a expressão inglesa millowner, ou proprietário da fábrica, fabricante. Com ela, Engels chicoteia Julius Faucher, colaborador do Jornal Literário Geral, que em seus artigos para o jornal alemão usava palavras formadas ao modo da língua inglesa, que ele estava longe de conhecer tão bem quanto pretendia, conforme fica claro. Ao final do capítulo, a chacota continua. Nota da tradução. Páginas 21 a 26. Depois de a crítica ter se rebaixado até o absurdo em línguas estrangeiras de ter prestado à autoconsciência os serviços mais essenciais e ao mesmo tempo ter libertado o mundo do pauperismo através disso, ela se rebaixa também ao absurdo na praxis e na história. Ela se apossa das questões inglesas do dia. Nota 2. No original, tem o nome em inglês, título de um artigo de Julius Faucher publicado nos cadernos 7 e 8 do Jornal Literário Geral, junho e julho de 1844. Tradução. E nos oferece um esboço da história da indústria inglesa que é genuinamente crítico. A crítica que se basta a si mesma, que se completa e encerra em si mesma, naturalmente não pode conhecer a história tal como ela de fato aconteceu, pois isso significaria reconhecer a massa ruim em toda a sua massificação massiva, quando se trata justamente de libertar a massa da massificação. Com isso, a história é libertada de uma massificação e a crítica que adota uma atitude livre em relação ao seu objeto grita para a história: tu deves ter ocorrido de tal ou qual modo. As leis da crítica têm todas elas efeito retroativo. Antes de seus decretos, a história ocorria de modo bem diferente do que passou a ocorrer depois deles. Eis aqui porque a história massiva, a chamada história real, desvia-se de maneira significativa da crítica, que passa a acontecer a partir da página 4 no caderno 6 do Jornal Literário Geral. Na história massiva não houve nenhuma cidade fabril antes de haver fábricas. Mas, na história crítica, na qual o filho gera o próprio pai, coisa que já acontecia em Hegel, aliás, Manchester, Bolton e Preston, são florescentes cidades fabris antes mesmo de se ter pensado em fábricas. Na história real, a indústria de algodão foi criada sobretudo graças a Jane, de Hargreaves, e a Trostle, máquina hidráulica de fiar, de Arkwright, ao passo que a Mull de Compton não foi mais do que um aperfeiçoamento da Jane através do princípio descoberto por Arkwright. Mas a história crítica sabe distinguir. Despreza a unilateralidade da Jane e da Trostle e dá a coroa a Mull, fazendo dela a identidade especulativa do extremo. Nota 3. Entre 1738 e 1835 foram feitas várias descobertas no que diz respeito à mecanização da atividade de fiar, todas elas de grande importância no desenvolvimento do capitalismo. Em 1764 foi a referida máquina de James Hargreaves, aperfeiçoada entre 1769 e 1771 por Richard Arkwright. Em 1779, a máquina de Mull, ou Hand Mull, de Samuel Crompton. Em 1825 foi a vez de Self-Acting Mull ou a Self-Actor, algo como a autoativa, a máquina de fiar automática de Richard Roberts. Nota da tradução. Na realidade, a invenção da Trostle e da Mull trouxe consigo de imediato a utilização da força hidráulica para esse tipo de máquinas, mas a crítica diferencia os princípios amontoados e confusos da história bruta e faz com que a utilização apareça apenas bem mais tarde, como se fosse algo bastante particular. Na realidade, a descoberta da máquina a vapor precedeu todas as descobertas acima citadas,
mas na crítica vemos que ela ocorre no final, na condição de coroa para o todo. Na realidade, a aliança de negócios entre Liverpool e Manchester foi, em seu significado atual, a consequência da exportação de mercadorias inglesas, e na crítica, essa aliança de negócios é a causa desse fenômeno, e ambas, aliança e exportação, a consequência do fato de que daquelas duas cidades serem vizinhas. Na realidade, quase todas as mercadorias saem de Manchester, passam por Hull ao continente. Na crítica, elas passam por Liverpool. Na realidade, há nas fábricas inglesas todas as gradações de salário, de 1,5 shilling a 40 shillings, e inclusive mais. Na crítica, paga-se apenas um salário ao trabalhador, 11 shillings. Na realidade, a máquina substitui o trabalho manual. Na crítica, ela substitui o ato de pensar. Na realidade, uma união dos trabalhadores com o objetivo de aumentar o salário é permitida na Inglaterra, mas na crítica ela é proibida. Uma vez que a massa tem ela mesma de perguntar à crítica se quiser se permitir tomar uma atitude. Na realidade, o trabalho na fábrica fastiga de maneira significativa o trabalhador e origina enfermidades típicas. Há inclusive várias obras medicinais que tentam ou que tratam exclusivamente dessas enfermidades. Na crítica, o esforço excessivo não impede nem estorva o trabalho, pois a força é empreendida toda ela pela máquina. Na realidade, a máquina é uma máquina. Na crítica, ela é dotada de vontade, pois, uma vez que ela não descansa, o trabalhador também não pode descansar e torna-se súdito de uma vontade estranha. Mas isso ainda não é nada demais. A crítica não se contenta com os partidos massivos da Inglaterra. Ela cria novos. Ela cria um partido fabril, pelo que a história, por certo, haverá de lhe agradecer. Por outro lado, ela atira fabricantes e trabalhadores de fábricas em um único montão massivo, e porque a gente haveria de se preocupar com pequenezas do tipo, e decreta que os trabalhadores da fábrica não contribuíram para o fundo do Anti-Corn Law League. Nota 4. Liga contra a Lei do Grão. Associação de Livre Comércio fundada em 1838 pelos fabricantes Cobden e Bright em Manchester. A assim chamada Lei do Grão, que objetivava cercear, conforme o caso, proibir a entrada de cereais estrangeiros, foi implantada na Inglaterra para defender os interesses dos grandes proprietários de terras, dos lotes rurais. A Liga exigia completa liberdade comercial e lutava pela extinção da Lei do Grão, com o objetivo de reduzir os salários dos trabalhadores e enfraquecer as posições políticas da aristocracia rural. Em sua luta contra os proprietários de terra, a Liga tentou explorar as massas trabalhadoras. Mas justamente naquela época, os adiantados trabalhadores ingleses começavam a trilhar o caminho que levava a um movimento independente e marcadamente político, o cartismo, cujo programa estava inscrito na chamada Carta do Povo. A luta entre a burguesia industrial e a aristocracia rural terminou em 1846 com a aceitação do programa para a abolição da Corn Law. Depois disso, a Liga acabou se dissolvendo. Nota da tradução. Não devido à sua má vontade e ao cartismo, como pensam os fabricantes estúpidos, mas apenas devido à pobreza. Mais adiante, ela decreta que com a abolição das leis inglesas acerca dos grãos, os assalariados agrícolas terão de resignar-se com sua redução de salário, ainda que nós gostaríamos de observar com humildade que essa classe miserável não pode prescindir de um centavo sequer daquilo que hoje ganha, sem ver-se condenada a morrer de fome. Ela decreta que nas fábricas da Inglaterra são trabalhados 16 horas, mesmo que a legislação simplista e desprovida de espírito crítico da Inglaterra tenha providenciado para que não se possa trabalhar mais do que 12 horas por dia. Ela decreta que a Inglaterra tem de ser uma imensa oficina para o mundo. Ainda que os americanos, alemães e belgas, massivos e desprovidos de espírito crítico, pouco a pouco deteriorem os mercados ingleses um a um através de sua concorrência. Ela decreta, enfim, que a centralização da propriedade e suas consequências para as classes trabalhadoras não são conhecidas nem pelas classes possuidoras nem pelas desprovidas de posses na Inglaterra, mesmo que os estúpidos cartistas acreditem conhecê-las muito bem e os socialistas já pensem ter apresentado há tempos e no detalhe essa consequência, quando até mesmo Tories e Whigs, nota 5, Whig, o termo nomeia os membros de um dos dois grandes partidos políticos da Inglaterra, no século XVII. Eram não conformistas, que rejeitavam o poder absolutista do rei e opunham-se aos Tories, do Partido Conservador. A palavra originalmente pejorativa significa ladrão de cavalo. Nota da tradução.
como Carlyle, Ellison e Gaskell já tenham demonstrado ter conhecimento desses resultados em suas obras. A crítica decreta que a proposta de lei das 10 horas, encaminhada por Lord Ashley, nota 6. A luta pela restrição legal do trabalho diário a 10 horas já começara na Inglaterra no final do século XVIII e compreendia grande parte do proletariado a partir dos anos de 1830. Uma vez que os representantes da aristocracia rural estavam dispostos a explorar esta solução popular em sua luta contra a burguesia industrial, passaram a defender a proposta de lei de 10 horas no parlamento. O movimento em favor da lei era encabeçado no parlamento por Lord Ashley, cognominado Tory, filantropo. Nota da tradução. Portanto, a crítica decreta que a proposta da lei de 10 horas, encaminhada por Lord Ashley, constitui uma frouxa medida de juste milieu. Nota 7. Em francês, no original, ipse verbis, justo meio. E que o próprio Lord Ashley seria uma imagem fiel da ação constitucional, ao passo que os fabricantes, os cartistas, os proprietários de terras, curto e grosso, toda a massificidade da Inglaterra, vem considerando até agora a dita medida como uma expressão, por certo, mais moderada possível de um princípio marcador pelo radicalismo, uma vez que dispõe um machado sobre a raiz do comércio exterior, alcançando com isso a raiz do sistema fabril, mas que dispor o machado, aliás, eles cravam-no profundamente dentro dela. Mas a crítica considera-se melhor ajuizada a respeito. Ela sabe que a questão das 10 horas foi tratada ante uma comissão da Câmara dos Comuns, apesar de os jornais críticos, ou acríticos, melhor dizendo, requererem ou quererem nos fazer crer que essa comissão constituiu a Câmara em si, ou seja, que foi um comitê da Câmara inteira. Mas a crítica, necessariamente, tem de suspender essa bizarria da Constituição inglesa. A crítica, que gera ela mesma a estupidez da massa, sua antagônica, gera também a estupidez de Sir James Graham e põe em sua boca, através do esclarecimento crítico da língua inglesa, coisas que o acrítico ministro do interior jamais disse, a fim de que a sabedoria da crítica refugia de modo tanto mais brilhante ante a estupidez de Graham. Ela afirma que Graham teria dito que as máquinas das fábricas estariam desgastadas em 12 anos, pouco importando se funcionassem durante 10 anos ou 12 horas diárias, razão pela qual o projeto de lei das 10 horas diárias impediria aos capitalistas de reproduzir em 12 anos, mediante o trabalho das máquinas, o capital investido nelas. A crítica pretende mostrar que, desse modo, pôs uma conclusão falaciosa na boca de Sir James Graham, pois uma máquina que trabalhar diariamente um sexto a menos do tempo normal, com certeza haverá de poder ser utilizada por mais tempo ou por um tempo maior. Por mais correta que seja essa observação da crítica, inclusive contra sua própria conclusão falaciosa, há que se concordar, por outro lado, com Sir James Graham, uma vez que ele mesmo disse que a máquina teria de funcionar tanto mais rápida sob um regime de 10 horas, trabalhando mais ao cabo, do que faria sem a redução do tempo, coisa que até mesmo a crítica refere no caderno 8, página 32, e que diante dessa premissa, o tempo de desgaste acabaria sendo o mesmo, ou seja, 12 anos. Isso tem de ser reconhecido tanto mais porque esse reconhecimento acaba contribuindo para a forma e a glorificação da crítica, uma vez que apenas a crítica, tão somente a crítica, inventou essa conclusão falaciosa para em seguida ela mesma dissolvê-la. A mensagem, ou a mesma generosidade, ela demonstra em relação a Lord John Russell, a quem ela atribui subrepticiamente o propósito de mudar a forma política de governo e do sistema eleitoral, do que somos obrigados a concluir de duas, uma, ou que o afã da crítica em produzir necessidades é extraordinariamente grande, ou que Lord John Russell tornou-se um crítico de uma hora para outra. Mas, grandiosa de verdade, a crítica torna-se apenas na fabricação de estupidezes. Ao descobrir que os trabalhadores da Inglaterra, trabalhadores que em abril e maio realizaram meetings atrás de meetings, nota 8, em inglês no original, Marx e Engels fazem uso da expressão estrangeira conhecida com a maior naturalidade, sem o menor destaque, conforme o leitor certamente já constatou. Apresentaram petições em cima de petições e tudo em favor do projeto de lei das 10 horas. Eles, que estavam tão agitados
como já há 10 anos não estavam, e isso de uma ponta dos distritos fabris até a outra. Ao descobrir que esses trabalhadores, portanto, tinham apenas um interesse parcial na questão, ainda que esteja demonstrado que também a redução legal do tempo de trabalho tenha ocupado sua atenção, e quando, sobretudo, ela termina fazendo a grande e maravilhosa e inaudita descoberta de que a ajuda aparentemente mais imediata, que representa a abolição das leis relativas à entrada de grãos, absorve e seguirá absorvendo a maior parte dos desejos dos trabalhadores, até que a realização desses desejos, que evidentemente já não podem mais ser postos em dúvida, lhes demonstre na prática a inutilidade desses mesmos desejos. E logo os trabalhadores acostumados em todos os meetings públicos, jogar púlpito abaixo àqueles que pregam a abolição da lei do grão, logo eles que alcançaram fazer com que a Liga contra a lei do grão não se atreve a celebrar um só meeting público nas cidades fabris, logo eles que consideram essa Liga seu único inimigo e que durante a discussão da lei das 10 horas, como quase sempre ocorreu anteriormente em semelhantes questões, foram apoiados pelos Tories, não deixa de ter lá sua beleza. Verificar também que a crítica consegue descobrir que os trabalhadores seguem deixando-se seduzir pelas amplas promessas do cartismo, que no fundo não é mais do que apenas a expressão política da opinião pública entre os trabalhadores, e vê-la dar-se conta nas profundezas de seu espírito absoluto de que as duplas tendências partidárias, a política e a dos proprietários de terras e de moinhos, já não marcham mais juntas e estão longe de coincidir uma com a outra, sendo que, até agora, não era conhecido que a tendência política dos proprietários de terras e de moinhos, dado o reduzido número de duas classes de proprietários e os direitos e a legitimidade política de ambos, exceção feita ao restrito número de pairs, era tão abrangente a ponto de, em vez de representar a expressão consequente, a ponta dos partidos políticos coincidiam, em absoluto, e inclusive se identificavam totalmente com essas tendências políticas. Nota 9. Mais uma vez em inglês, no original Parr, membro da Câmara dos Lords na Inglaterra. Nota da tradução. Ademais, é bonito de ver a crítica atribuindo aos partidários da abolição da Corn Law a presunção de que ignoram que ceteris paribus, a baixa dos preços do pão, acarretaria também necessariamente a baixa dos salários e de que tudo seguiria igual a antes. Nota 10. Em latim, e sem destaque no original, mantidas as mesmas circunstâncias. Nota da tradução referente a ceteris paribus. Enquanto essas gentes esperam, aceitando a baixa dos salários e com isso dos custos de produção, que ocorra uma ampliação do mercado e através dela uma diminuição da concorrência entre os trabalhadores, do que resultaria no final a manutenção de um salário mais alto do que agora em relação aos preços do pão. A crítica, movendo-se com beatitude artística na livre criação de seu antagônico, o absurdo, a mesma crítica que proclamava há 2 anos, a crítica fala alemão, a teologia latim. Essa mesma crítica agora aprendeu inglês e chama os proprietários de terra de terratenentes, ou landowners, os fabricantes de mointenentes, ou mill-owners. Mill é, na língua inglesa, qualquer fábrica, cujas máquinas são impulsionadas a vapor ou pela força das águas. Os trabalhadores de mãos, hands, ao invés de ingerência, diz interferência ou interferência, e levada por sua infinita comiseração pela língua inglesa, regurgitante de massificidade pecaminosa, a crítica se concede o direito de melhorá-la, inclusive, e acaba com a pedanteria que faz dos ingleses assentar o título de Sir, ante os pronomes de cavaleiro e baronetes. A massa diz, Sir James Graham, a crítica, Sir Graham. Nota 10. Nota 11, desculpa. Citação conhecida da obra de Bruno Bauer intitulada Die Gesellschaft
É um nome em alemão, não vou ler. De 1848, nota da tradução. Que a crítica? Crítica recria a língua e a história inglesas por princípios e não por leviandade, haverá de ser provado em breve através da profundidade com que ela trata a história do Sr. Nauwerk.